Que coisa tremenda, que coisa tremenda. E Jesus é muito mais que isso. Na verdade, Jesus é indescritível. Eu usei esse texto hoje de João capítulo 14, versículo 8 e 9, porque é um texto que o próprio Jesus ele se manifesta. Dentre tantas manifestações, ele vai dizer quem ele é. E o que ele diz aqui a Felipe, ele diz: Felipe pede para ele: Senhor, nos mostra o Pai, nos mostra Deus. Isso nos basta. O que Felipe, como um dos seus apóstolos, estava pedindo: Senhor, eu quero contemplar a face de Deus. Eu quero saber como é Deus. Eu quero ouvir alguma coisa de Deus. E a resposta de Jesus foi: quem vê a mim, vê Deus. Essa palavra de Jesus, ela é muito intrigante. Porque qualquer pessoa pode rejeitar Jesus por N razões. Mas jamais poderá rejeitar Jesus por aquilo que ele disse, porque ele foi muito bem definido. Ninguém pode dizer: eu não entendi o que Jesus falou, eu não entendi o que Jesus quis dizer, porque ele foi muito claro nas suas posições. Nós estamos vivendo esses dias o que o mundo celebra e comemora: o Natal. O Natal. E o que é o Natal? Hoje já foi colocado muito bem aqui. Para algumas pessoas, Natal é roupa nova, é casa nova, é móvel novo, é carro novo, é presente novo, é peru na mesa, é troca de presentes, é amigo secreto, é Papai Noel, é árvore. E algumas pessoas dizem que não devemos celebrar o Natal, porque segundo essas pessoas, essa era uma festa pagã que era oferecida ao Deus Sol. E por isso que no Natal se traz tantas luzes. Mas para nós cristãos, nós celebramos uma pessoa que chegou a esse mundo, independente da hora, da data, do ano, mas ela veio. As narrativas bíblicas nos mostram que Jesus nasceu numa manjedoura. Deus invadiu o nosso mundo. Deus se tornou um de nós. Porque Jesus, como diz o próprio apóstolo João, no seu evangelho, no capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de glória e de bondade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz que Jesus é a imagem visível do Deus invisível. O autor de Hebreus diz que em Cristo Jesus habita toda a plenitude, ou seja, toda a essência de Deus habita nele. Então Jesus,
esse Deus que se fez carne, que veio aqui, o autor de Hebreus diz que, havendo Deus outrora falado antigamente, por meio dos profetas, de muitas maneiras, nesses últimos tempos ele falou pelo Filho, o qual constituiu o herdeiro de todas as coisas, pela qual sustenta todas as coisas. Então o Natal é a chegada desse Deus que veio aqui à terra. Mas esse Deus, ele não veio na voz de um profeta, ele não veio através de uma lei, como fez com Moisés. Esse Deus, ele não se manifesta como fez na sarça ardente, ou através da nuvem que cobria a nação, o povo de Israel, que peregrinou por 40 anos nesse deserto, e que de noite essa nuvem, ela se transformava em fogo, para aquecer, porque o deserto é muito frio à noite, e durante o dia ela impedia que o sol consumisse eles, porque o deserto é muito quente durante o dia. Esse é o Jesus que veio aqui, que se tornou um de nós. Deus na sua essência, na sua plenitude. O Deus onipotente, o Deus onipresente, o Deus onisciente vem e se torna um bebê. Uma criança que dependia de uma jovem mãe, imatura, sem nenhuma experiência, para lhe trocar as fraldas, para lhe amamentar, para fazer dormir e acordar. Isso é o Natal. Isso é o Natal. É a chegada de Deus na terra. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê Deus Pai. E os evangelhos estão cheios de histórias que vêm fortalecer essa ideia. É por isso que Jesus é aquele que acalma as tempestades, que para o mar. Jesus é o que cura. Jesus é o que dá vista ao cego, o que faz paralítico andar, porque Ele é Deus. Jesus é aquele que é capaz de pegar poucos pães e poucos peixes e alimentar uma multidão de 5.000 pessoas e ainda fazer sobrar 12 cestos, porque Ele é Deus. Jesus é aquele que é capaz de parar um velório, um enterro, e manda descer o caixão, e deixa o caixão descer no chão, e olha para aquela criança, e diz: criança, levante. E ela levanta na mesma hora, porque Ele é Deus. Ele é capaz de andar sobre as águas, porque é Deus. Porque é Deus. E os evangelhos, eles vêm fortalecer essa ideia. Ele é capaz de chegar num túmulo com um morto já de 4 dias e simplesmente dizer: saia, Lázaro, saia. E não tem jeito. O corpo que está no estado de decomposição vai ter que retornar ao seu estado natural. O espírito vai ter que voltar. A carne vai ter que sarar. Porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus.
Isso é o Natal. Isso é o Natal. É o Deus que veio aqui, que tomou a minha forma, a sua forma. Você pode imaginar isso? A palavra do Senhor diz que Deus habita em luz inacessível. 1 Timóteo capítulo 6. Da qual olho nenhum poderá ver, homem nenhum poderá ver. O profeta Isaías, que viveu 730 anos antes de Jesus, ele teve uma visão de Deus no altar. E nessa visão que ele tem de Deus, ele viu os anjos com 6 asas, com 2 cobrindo os pés, com 2 cobrindo os olhos, porque não poderiam contemplar o Deus, e com as outras 2 voando, e dizendo eternamente, 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 de que Ele é Deus, santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E quando Isaías contempla aquela visão, Isaías disse: eu vou morrer, porque os meus olhos contemplaram a Deus, e eu sou um homem impuro, de lábios impuros, e moro no meio de uma geração impura. E Filipe está dizendo: o Senhor nos mostra Deus. No livro do Apocalipse, no capítulo 1, o apóstolo João diz que quando ele teve a visão do Jesus, já morto, ressuscitado, e na sua glória, glorificado, ele desmaia. Ele simplesmente, a glória era tão grande que ele não resistiu. E ele desmaia, fica como morto. E Jesus vai lá amorosamente e levanta ele. E diz: eu sou o alfa, eu sou o ômega, João. Ou seja, eu sou o começo, eu sou o fim. Estive morto, mas revivi. Isso é Deus. A morte não pôde detê-lo, porque Ele é Deus. Isso é o Natal. E a pergunta que talvez esteja na sua mente: o que isso tem a ver comigo, com esse acontecimento que 2000 anos atrás tem a ver com a minha vida e com a sua vida? Eu quero que você pense comigo. No Evangelho de João, na oração que Jesus faz ao Pai, João capítulo 17, ele diz que agora chegou a hora dele. Ele estava indo para a cruz. E ele diz: Pai, me glorifica com a mesma glória que eu tive contigo antes da fundação do mundo. Pergunta: por que nós celebramos o Natal? Porque Deus veio, porque Deus se fez carne, porque Ele habitou entre nós, porque Ele se tornou um de nós. Porque antes de Jesus vir, Deus não sabia o que era calor. Ele era espírito. Deus não sabia o que é machucar os pés nas pedras. Deus não sabia o que era ter fome.
ter sede, ter sono, ficar cansado. É por isso que nós celebramos o Natal. Porque ele não veio apenas para o nosso meio. Ele veio para ser um de nós. Igual a mim. Igual a você. E por que ele fez isso? Porque Deus veio. Por que Jesus deixou o seu trono de glória, aonde ele era adorado eternamente pelos anjos, pelos seres celestiais? Hoje nós tiramos cânticos de louvores aqui, de adoração, tremendo, tremendo, tremendo. Mas isso é uma pequena prévia do que é o céu. Porque o céu, nós vamos juntamente com os anjos, num coro perfeito e celestial, cantando músicas que nenhum compositor da terra é capaz de compor. Alcançando notas musicais que nenhum maestro conseguiria alcançar. E cantando hinos de louvores, de maneira tão bela e tão linda, que jamais nossos ouvidos ouviram. Por que ele veio? Por que ele está aqui? Por que ele se tornou um de nós? O Natal só é Natal, gente. Só vale a pena para nós celebrarmos o Natal em primeiro lugar. Porque o Natal, ele vem dizer para nós o quanto nós precisamos de Jesus. Você ouviu o que eu falei? O Natal, entre muitas coisas que ele diz, ele deve dizer para mim e para você o quanto nós precisamos de Jesus. Isso é tão claro, tão claro, tão claro, que se nós não precisássemos de Jesus, se houvesse uma possibilidade de alguém conseguir ser salvo fora de Jesus, o Natal não aconteceria, nem precisaria ter acontecido. Mas o Natal, ele vem dizer para mim que eu e você, nós somos tão pecadores, diante de um Deus tão santo, que não existia a menor possibilidade, embora nós nos dirigimos a Ele em oração, em reza, em promessas ou qualquer outra coisa, mas o nosso pecado faz com que nós sejamos inacessível à presença desse Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Por que mediador? Porque ele vai mediar. Ele vai se interpor entre nós e Deus, porque o Deus, sendo santo da maneira que é, ele não poderia nos contemplar e olhar para nós, sendo nós pecadores da maneira que somos. E o que Deus vai fazer? Ele vai mandar alguém como ele, santo, puro, justo, mas ele vai mandar alguém que vai assumir a nossa natureza caída, pecaminosa. O autor de Hebreus diz, Hebreus capítulo 4, versículo 15, que Jesus, ele foi tentado da mesma maneira que nós, mas não pecou. Então Jesus, ele assume a nossa natureza.
Ele se deixou ser tentado. Mateus capítulo 4 diz que Satanás vem e tenta ele ali no momento, após o batismo no deserto, por 3 vezes. E o evangelho de Lucas vai dizer que Satanás abandona ele, ou se afasta dele, até momentos oportunos. Porque dia após dia, momento após momento, na cruz, no último momento, Satanás lança as últimas setas inflamáveis. E se tu é de fato quem tu disse que é, desce na cruz e nós vamos crer em você. Salva-te. Como disse o outro ladrão, salva a ti mesmo e a nós. Então Jesus, ele tomou essa forma. O apóstolo João, na sua primeira carta, diz que os nossos olhos viram, os nossos ouvidos ouviram e as nossas mãos apalparam. O Deus que se fez carne. Ele está dizendo, não é uma miragem, não é uma ilusão de ótica. Não, não, não. Nós andamos com Ele, nós convivemos com Ele, nós ouvimos Ele falar, nós abraçamos, nós tocamos nele, nós comemos com Ele. E nessa mesma carta, o apóstolo João vai dizer que todo aquele que negar que Jesus veio em carne, esse é o anticristo. Porque aqui está a chave, aqui está a coluna básica do cristianismo, é que Jesus, sendo Deus, se tornou um de nós. Natal tem que dizer isso para nós, que Deus, ele se importa comigo e com você. Nós poderíamos simplesmente ser abandonados, porque Deus, sendo justo, Ele iria nos julgar com justiça, e nós não teríamos nenhuma chance, porque um só pecado, só um, a mentira, por mais insignificante que fosse, o pensamento, por menor conturbado ou pecaminoso que fosse, isso já é suficiente para nos afastar da presença dele. E a justiça de Deus iria sentenciar condenação eterna. Como diz Jesus em Mateus capítulo 25, para aqueles que não recebem, naquele dia do julgamento, ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Que palavra dura, mas essa era a sentença que estava sobre a minha cabeça, sobre a sua cabeça. Mas o amor de Deus não permitiu que ele nos abandonasse. E aí, com a morte, com a vinda do Senhor Jesus, e por causa do nosso pecado, e se tornando Ele um de nós, Deus vai punir nele toda a culpa, minha e sua, toda a condenação, minha e sua. Isso é o Natal. Isso é o Natal. Que todo aquele que tem Jesus como seu Salvador deve celebrar, deve comemorar, deve trocar presente, porque ganhou o maior presente. Natal é a manifestação de maneira concreta
amor de Deus por mim e por você.